Oi, 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 oi! Vamos começar a aula 34? Olha só, a gente está na óptica geométrica, a gente acabou de ver reflexão, um dos fenômenos importantíssimos da óptica. Agora a gente vai falar da refração. Bom, o que é o fenômeno da refração? Olha aí, deixa eu me organizar aqui, parceiro! A refração é um fenômeno relacionado com a mudança de meio da luz. Presta atenção. Sempre que a luz muda de meio, aqui eu estou fazendo o seguinte, eu fiz um desenho para ti do Sol, né? Obviamente aqui no Sol, nessa região aqui a gente tem um vácuo. É lá o espaço, tá entendendo? Bom, aí vem o raio de luz. Quando ele chega ali, entra aqui na nossa atmosfera, o que acontece? Quando a luz muda de meio, ela varia a sua velocidade. Então, a refração, ela está associada com a variação da velocidade. Sempre que a luz muda de meio, ela vai variar a sua velocidade. E comprimento de onda, a grandeza que permanece constante na refração é a frequência, importante, tá? A grandeza que permanece constante é a frequência, beleza? Bom, aí velocidade está sempre variando. Aqui eu fiz um desenho, tá? Que a gente quando está vendo o pôr do sol ou nascer do sol, a gente está vendo uma imagem numa outra posição do Sol que não é verdadeira. Aqui, ó, esse desenho laranja aqui é o Sol. Raio de luz, quando chega aqui, ele sofre um desvio. Quando entra na atmosfera, a velocidade diminui e sofre uma inclinação. Esse desvio aqui faz com que a gente veja o Sol nessa posição aqui diferenciada, vermelha. Por isso que quando tu está na piscina, sempre parece que a piscina é um pouco mais rasa do que é. Eu tenho um copo aqui para mostrar o que eu estou falando, esse negócio de quando tu bota, ó, eu estou colocando o copinho aqui, ó, olha só, tu tá notando, a água tá meio quente, eu peguei água do chale, velho. Tu nota que parece que a colher tá quebrada? Por quê? Porque quando sai aqui da água, a luz muda de meio, ela muda a velocidade. E mudando a velocidade, como existe um ângulo oblíquo aqui, aparece esse desvio, tá? A gente observa vários fenômenos relacionados à refração. As lentes que a gente usa aí nos óculos, tudo baseado na refração. Bom, aqui a gente vai discutir o modelo matemático associado à refração, tá? E a velocidade que muda de um meio para o outro, a gente discute através do índice de refração, tá? O índice de refração funciona assim, vamos lá. Deixa eu pegar umas canetas aqui. Aqui nesse caso a luz está saindo no vácuo e está entrando aqui na atmosfera, ela vai diminuir a velocidade. O índice, ó, vou botar aqui. Índice de refração. Sempre que eu falo do índice de refração em sala de aula, eu gosto de chamar a atenção e lembrar, até brincar com a rima, índice de refração parece o índice de inflação. Porque como que se mede a inflação? A gente pega, mede aí os valores da cesta básica nas principais capitais e faz uma relação de um mês para o outro. Assim, a gente tem o índice, no caso da inflação. Aqui também a gente vai fazer o índice da refração, a relação entre dois meios. Bom, o que acontece? Aqui a gente está falando do vácuo, em relação ao novo meio. Então sai daqui do vácuo, no caso, para o ar. O índice de refração ele é representado pela letra M. E como que a gente vai calcular esse índice de refração? A gente vai dizer que o índice de refração é a velocidade da luz, no caso no vácuo, dividido pela velocidade da luz em outro meio. Isso vai nos dar o índice de refração. O índice de refração menor possível vai ser 1, no caso andando C por C, no caso no vácuo. E ele pode ser no caso 2. O que acontece? Vai passar para um meio que a luz reduz a metade.
bota o valor da velocidade ali e a gente vai ter um índice de refração igual a 2, certo? Pode rolar também o papo aí do índice de refração relativo, ó, índice de refração relativo. O que é esse índice de refração relativo? Eu tenho dois meios, o índice de refração 1 em relação ao meio 2. A gente vai pegar o meio 1 e vai dividir pelo meio 2, certo? Aqui a gente vai ter o índice de refração relativo, tá? Bom, ainda o seguinte, a gente tem as leis da refração para a gente trabalhar a refração matematicamente. Falando da refração, tu tem que saber que muda de meio, varia sempre a velocidade, varia o comprimento de onda, a frequência permanece constante. Agora, o fato de mudar a direção da luz acontece quando o ângulo ele é oblíquo, de certa forma, em relação à linha normal. A primeira lei da refração, não está aqui no quadro, mas é bem tranquilo, diz que esse aqui que é o raio incidente, a linha normal, o raio que depois da refração, todos eles são coplanares, eles fazem parte do mesmo plano, a mesma coisa que acontece na reflexão. Agora, a segunda lei é chamada de lei de Snell e Descartes. Por quê? Porque trata o índice de refração e o ângulo aqui, ó, trata eles matematicamente. Bom, por que acontece esse desvio? Eu quero que tu imagine aqui, que eu tivesse um carrinho aqui passando, tá? E esse carrinho tem as duas rodinhas aqui, certo? Bom, por que eu estou falando contigo desse carrinho? Porque aqui eu posso falar que esse carrinho representa uma frente de onda, porque tu sabe que esse raio de luz aqui é coisa da nossa cabeça, né? A gente idealiza esse raio para poder modelizar. A gente tem ali uma frente de onda. Então essa frente de onda, quando ela vai mudar de meio, uma parte está nesse meio, 2, e a outra parte está ali. Como se eu tivesse um carrinho no asfalto e na areia. A rodinha de cair ia frear, essa aqui ia estar com mais velocidade, ia inclinar e ia mudar a direção. É assim que acontece a refração. Bom, agora eu vou lidar matematicamente com isso. Se tu olhar aqui, a gente tem um triângulo, pode ter a mesma hipotenusa aqui, a gente vai acabar aí falando de seno e cosseno. Nesse caso, seno, tá? O que trata a lei de Snell e Descartes? Olha só, o seno de θ1, que é o seno do caso de incidência, multiplicado pelo índice de refração 1, ele é igual ao seno de θ2, o seno do ângulo de refração, multiplicado por N2. Cara, isso aqui tu vai resolver um monte de exercício, tá? Lei de Snell e Descartes. Seno θ1 N1, seno θ2 N2. Lembra? Refração, varia velocidade, comprimento de onda, frequência constante. Estou chutando o apagador aqui, botei ele para longe. E olha só, a frequência permanece constante. Índice de refração, vamos fazer exercício logo. Lei de Snell e Descartes, segunda lei. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Se o raio ele vir paralelo à linha normal, não vai sofrer desvio, só vai variar a velocidade, tá? Aí aqui o que eu fiz? Dois desenhos para a gente discutir o que acontece com o ângulo, né? Se o raio aproxima ou afasta da linha normal, e o que acontece com a velocidade. Bom, aqui eu tenho ar e tenho água. A gente vai falar que a água ela é mais refringente, ou seja, na água a velocidade ficaria menor aqui e o índice de refração fica maior. Como o índice de refração fica maior, quando a luz sai do ar para a água, o raio aproxima da linha normal. Então a gente vai falar assim, olha só, do meio menos refringente para o mais refringente, o raio de luz
aproxima da linha normal. Repete isso, tá? Tem que saber. E como ele aproxima da linha normal, olha só, coloca aqui, ó, a velocidade diminui. Tô cheio de caneta na mão. Nesse caso aqui, a velocidade diminui, tá? Então, quando o raio tá vindo meio menos refringente para o mais refringente, ele aproxima da linha normal, né? E a velocidade diminui. Agora, olha só, estou fazendo o contrário aqui agora. Estou fazendo ele saindo do meio menos refringente, do mais refringente para o menos refringente. Caso o vidro, né, para o ar. O raio faz o quê? Ele afasta da linha normal. Então, tu repete ali. Do meio mais para o meio menos refringente, a luz, nesse caso, afasta da linha normal, tu entendeu? Ela afasta da normal. Aí o que acontece com a velocidade? Nesse caso aqui, a velocidade aumenta, certo? Bom, a gente discutiu aqui modelinho matemático que vai ajudar a gente a fazer exercício, aí resolver o básico aqui da refração. A gente viu que a refração, sempre que muda de meio, varia a velocidade e comprimento de onda, frequência permanece constante. Vimos o índice de refração, quando vai do meio menos para o mais, diminui velocidade, aproxima da linha normal. Aqui o contrário, do meio mais para o meio menos refringente, a velocidade aumenta e afasta da linha normal. Agora vamos falar de reflexão total.